A Bíblia nos ensina em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Esta não é apenas uma sugestão, é um mandamento cheio de amor e promessa. Quando o apóstolo Pedro escreveu estas palavras, ele conhecia bem o peso das preocupações humanas, as incertezas da vida, os medos que nos paralisam ao amanhecer. Mas ele também conhecia o segredo de uma vida verdadeiramente livre, entregar tudo nas mãos de Deus logo pela manhã. Vês, meu irmão, minha irmã, o problema não é termos preocupações ou desafios pela frente. O problema é tentarmos resolver tudo com as nossas próprias forças. Deus nunca planejou que fôssemos autossuficientes. Ele nos criou para dependermos completamente dele. E quando começamos o dia reconhecendo esta dependência através da oração, algo maravilhoso acontece. A paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente. O Senhor Jesus mesmo nos ensinou em Mateus, capítulo 6, versículo 34, a não nos preocuparmos com o amanhã, pois cada dia tem o seu próprio mal. Isto significa que hoje tens graça suficiente apenas para hoje, e esta graça é liberada quando oras e entregas tudo ao Pai, logo pela manhã. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Senhor do céu e da terra, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã com corações gratos e dependentes. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que cada respiração é um presente Teu, que cada novo dia é uma demonstração da Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado por nos permitires acordar hoje, por nos concederes mais uma oportunidade de viver para a Tua glória. Obrigado porque enquanto dormíamos, Tu estavas cuidando de nós, guardando os nossos lares, protegendo as nossas famílias. Senhor, neste momento entregamos nas Tuas mãos poderosas tudo o que somos e tudo o que temos. Entregamos os nossos sonhos e os nossos medos, as nossas esperanças e as nossas ansiedades. Entregamos as situações que conhecemos e aquelas que ainda nem sabemos que virão. Pai, pedimos que assumas o controle total da nossa vida hoje. Senhor, entregamos nas Tuas mãos a nossa família neste dia. Cada pessoa que amamos, cada filho, cada cônjuge, cada pai, cada mãe, coloca o Teu anjo acampado ao redor deles, guardando cada passo que derem. Protege-os no caminho de ida e de volta, no trabalho e na escola, em cada lugar onde estiverem. Que nenhum mal os alcance, que nenhum acidente aconteça, que nenhuma doença se aproxime. Pai, pedimos proteção especial sobre as crianças da nossa família. Guarda a inocência delas, protege a mente delas de conteúdos inadequados, livra-as de pessoas mal intencionadas, que cresçam no Teu temor e no Teu conhecimento. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos familiares. Onde há conflito, traz reconciliação. Onde há mágoa, derrama cura. Onde há distância, aproxima os corações. Ensina-nos a nos amarmos como Tu nos amas, com paciência, com bondade, com perdão. Pai Celestial, entregamos nas Tuas mãos o nosso trabalho e os nossos estudos. Pedimos sabedoria para cada decisão que precisaremos tomar hoje. Que a nossa mente esteja clara, que o nosso discernimento seja afiado, que as nossas palavras sejam sábias. Abençoa o trabalho das nossas mãos para que seja produtivo e honre o Teu nome.
Se hoje enfrentaremos reuniões difíceis, conversas complicadas ou decisões importantes, vai à nossa frente preparando o caminho. Coloca as palavras certas na nossa boca, dá-nos favor diante das pessoas, abre portas que ninguém pode fechar. Senhor, pedimos provisão financeira abundante. Que não falte o necessário em nossos lares, que possamos pagar todas as nossas contas em dia, que tenhamos para dar aos necessitados, multiplica o nosso salário, aumenta as nossas fontes de renda, abençoa os nossos negócios. Pai, entregamos nas Tuas mãos os nossos sonhos e projetos, aquilo que desejamos realizar, os planos que temos para o futuro, as metas que queremos alcançar. Mas, acima de tudo, pedimos que a Tua vontade prevaleça sobre a nossa. Se os nossos sonhos estão alinhados com o Teu propósito, abre todas as portas necessárias. Provê os recursos, conecta-nos com as pessoas certas. Dá-nos as oportunidades no tempo certo. Mas se algum desejo nosso não é da Tua vontade, tira do nosso coração ou fecha as portas com tanta clareza que não tenhamos dúvidas. Senhor, não queremos construir nada que não seja sobre o fundamento da Tua vontade perfeita. Ensina-nos a sonhar os Teus sonhos, a desejar o que Tu desejas para nós, a buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Pai amado, entregamos nas Tuas mãos as nossas preocupações financeiras. Tu sabes exatamente quanto devemos, quanto precisamos, quanto nos falta. Conheces cada conta que vence, cada boleto que angustia o nosso coração, cada dívida que parece impossível de pagar. Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata, Teu é o gado sobre milhares de montanhas. Nada é impossível para Ti. Pedimos que abras as janelas do céu e derrames bênçãos financeiras sobre as nossas vidas. Que venham de fontes esperadas e inesperadas, de maneiras que só Tu podes providenciar. Dá-nos ideias criativas para aumentarmos a nossa renda, conecta-nos com oportunidades de trabalho melhores, multiplica aquilo que já temos. Ensina-nos a administrar bem os nossos recursos, a sermos fiéis nos dízimos e ofertas, a darmos com alegria aos necessitados. Quebra toda maldição de pobreza sobre as nossas vidas e famílias. Senhor Jesus, entregamos a Ti a educação dos nossos filhos e a nossa própria formação. Pedimos sabedoria para educarmos as nossas crianças no caminho em que devem andar, para sermos exemplo vivo da Tua palavra. Ajuda-nos a disciplinar com amor, a ensinar com paciência, a corrigir com sabedoria. Que os nossos filhos cresçam Te conhecendo, Te amando, Te servindo com toda a sua vida. Protege-os das influências negativas do mundo, das ideologias que contradizem a Tua palavra, das amizades que podem desviá-los do caminho correto. Coloca na vida deles mentores piedosos, professores cristãos, amigos que os incentivem na fé. Senhor, abençoa também a nossa própria busca por conhecimento. Se estamos estudando, dá-nos capacidade de aprender, memória para reter, inteligência para compreender. Abre as nossas mentes para absorvermos o conhecimento necessário para cumprirmos o propósito que tens para nós. Pai Celestial, entregamos nas Tuas mãos os nossos medos e inseguranças, aquelas coisas que nos tiram o sono, que nos fazem tremer, que nos paralisam. O medo do futuro, o medo de falhar, o medo de decepcionar, o medo de não sermos suficientes. Senhor, a Tua palavra diz que não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Pedimos que expulses todo o medo das nossas vidas. Substitui o medo por fé, a insegurança por confiança, a dúvida por certeza inabalável no Teu cuidado. Quando o inimigo sussurrar mentiras aos nossos ouvidos, dizendo que não conseguiremos, que somos fracos, que estamos sozinhos, faz-nos lembrar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo,
que possamos enfrentar este dia com coragem sobrenatural, sabendo que Tu vais conosco aonde quer que formos. Senhor, entregamos a Ti a nossa vida espiritual. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as vezes que Te decepcionamos. Lava-nos com o sangue precioso de Jesus. Purifica-nos de toda injustiça. Renova em nós um espírito reto. Ajuda-nos a vivermos em santidade, não por merecimento, mas pela Tua graça que nos capacita. Dá-nos fome e sede da Tua palavra, desejo genuíno de orarmos, prazer em estarmos na Tua presença. Que a leitura da Bíblia não seja uma obrigação, mas um deleite. Que a oração não seja um ritual, mas uma conversa íntima contigo. Enche-nos do Teu Espírito Santo de novo hoje. Batiza-nos com poder do alto. Unge-nos para vivermos uma vida que glorifique o Teu nome. Que as pessoas vejam Jesus em nós através das nossas atitudes, palavras e ações. Pai amado, entregamos nas Tuas mãos os nossos inimigos e aqueles que nos fazem mal. A Tua palavra nos ensina a orarmos por eles, a abençoá-los, a fazer o bem a quem nos persegue. Senhor, isto é impossível na nossa própria força, mas todas as coisas são possíveis para quem crê. Pedimos que derrames amor no nosso coração por aqueles que nos magoaram, que nos traíram, que falaram mal de nós. Ajuda-nos a perdoá-los assim como Tu nos perdoaste, a soltarmos a mágoa, a não guardarmos rancor. Sabemos que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão, e hoje decidimos perdoar. Pai, abençoa estas pessoas, salva-as, transforma-as. Se o problema está em nós, se fizemos algo errado, dá-nos humildade para reconhecermos e pedirmos perdão. Que a paz reine nos nossos relacionamentos e que sejamos conhecidos como pacificadores. Senhor Jesus, entregamos a Ti a nossa língua e as palavras que sairão da nossa boca hoje. A Bíblia diz que a língua tem poder de vida e de morte, que das nossas palavras depende muito do que experimentamos. Ajuda-nos a falarmos apenas coisas que edificam, que abençoam, que trazem vida. Guarda a nossa boca de fofocas, de mentiras, de palavras ásperas que ferem, que possamos ser rápidos para ouvir e tardios para falar, pensando antes de abrirmos a boca. Coloca as Tuas palavras na nossa língua, usa-nos como instrumentos Teus para falarmos verdade, encorajamento, amor. Se hoje alguém precisar de uma palavra de ânimo, usa-nos para levá-la. Se alguém precisar ouvir sobre Ti, dá-nos coragem para testemunharmos. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Pai Celestial, entregamos nas Tuas mãos a nossa mente e os nossos pensamentos. Tu conheces cada pensamento antes mesmo que ele se forme. Sabes quando nos assentamos e quando nos levantamos. Senhor, ajuda-nos a tomarmos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando pensamentos negativos vierem, ensina-nos a rejeitá-los imediatamente. Quando a mente quiser vagar para preocupações inúteis, traz-nos de volta ao presente, à Tua presença. Enche a nossa mente com pensamentos puros, verdadeiros, justos, amáveis, de boa fama. Que possamos meditar na Tua palavra dia e noite, ruminando as Tuas promessas, decorando os Teus versículos. Protege a nossa mente de conteúdos impuros, de imagens que contaminam, de ideias que contradizem a Tua verdade. Renova o nosso entendimento para que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, entregamos a Ti as decisões que precisaremos tomar hoje. Algumas são pequenas e simples, outras são grandes e terão consequências duradouras. Pai, pedimos sabedoria do alto, aquela sabedoria que vem de Ti, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos. Quando estivermos diante de uma escolha e não soubermos qual caminho seguir, fala conosco claramente.
Abre as portas que devem ser abertas e fecha as que devem permanecer fechadas. Dá-nos paz nas decisões certas e inquietação nas erradas. Que não nos deixemos guiar apenas pela lógica ou pela emoção, mas principalmente pela tua direção. Livra-nos de decisões impulsivas que depois lamentaremos. Dá-nos paciência para esperarmos o teu tempo. Confiamos que tu dirigirás os nossos passos e endireitarás as nossas veredas quando te reconhecermos em todos os nossos caminhos. Pai amado, entregamos nas tuas mãos as situações impossíveis que enfrentamos, aqueles problemas que humanamente não têm solução, as portas que estão fechadas há tanto tempo, os sonhos que parecem mortos. Senhor, tu és o Deus do impossível, aquele que ressuscita mortos e chama à existência coisas que não existem. Nada é difícil demais para ti. Pedimos que intervenhas sobrenaturalmente naquilo que nos angustia. Faz o que só tu podes fazer. Age de maneiras que nos deixem sem dúvida de que foste tu. Queremos te dar toda a glória, todo o louvor, todo o reconhecimento. Aumenta a nossa fé para crermos que receberemos aquilo que pedimos segundo a tua vontade. Ensina-nos a persistirmos em oração, a não desistirmos, a continuarmos batendo até que a porta se abra. Que a nossa confiança não esteja nas circunstâncias, mas em ti. Senhor Jesus, entregamos a ti o nosso testemunho perante o mundo. Que a nossa vida seja uma carta aberta, lida por todos, mostrando quem tu és. Ajuda-nos a vivermos de tal maneira que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que sejamos sal da terra, preservando o que é bom, e luz do mundo, dissipando as trevas ao nosso redor. Dá-nos oportunidades de falarmos de ti, de compartilharmos o Evangelho, de testemunharmos do que tens feito em nossas vidas. Que não tenhamos vergonha do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos para alcançarmos os perdidos, para consolarmos os aflitos, para levantarmos os caídos. Que o nosso maior desejo seja vermos almas salvas e vidas transformadas pelo poder do teu amor. Pai Celestial, entregamos nas tuas mãos os nossos talentos e dons. Tudo o que somos e tudo o que temos vem de ti. Não temos nada que não tenhamos recebido. Pedimos que uses os nossos talentos para a tua glória e edificação do teu reino. Se tens nos dado o dom de ensinar, usa-nos para ensinar a tua palavra. Se nos deste dom de servir, mostra-nos onde servir. Se nos deste recursos financeiros, dirige-nos em como investir no teu reino. Não queremos enterrar os nossos talentos, queremos multiplicá-los para ti. Ajuda-nos a descobrirmos os dons que ainda não conhecemos, a desenvolvermos aqueles que já identificamos, a usarmos todos eles com humildade e amor. Que nada façamos por vanglória ou ambição egoísta, mas tudo para que o nome de Jesus seja exaltado. Remove de nós toda inveja dos dons alheios e toda arrogância pelos nossos próprios dons. Senhor, entregamos a ti este dia inteiro, da manhã até a noite, cada hora, cada minuto, cada segundo. Que em tudo o que fizermos, seja comendo ou bebendo, façamos para a tua glória. Vai conosco ao trabalho, à escola, aos compromissos, aos encontros. Sê tu o nosso companheiro constante, a nossa força inabalável, o nosso refúgio seguro. Quando o dia ficar difícil, lembra-nos da tua presença. Quando a tentação vier, dá-nos escape. Quando o cansaço chegar, renova as nossas forças. Que ao final deste dia possamos olhar para trás e vermos as tuas digitais em cada acontecimento, o teu cuidado em cada detalhe, a tua providência em cada necessidade suprida. Que possamos deitar as nossas cabeças no travesseiro hoje à noite com a consciência tranquila de que vivemos este dia para ti e contigo.
Pai amado, entregamos nas tuas mãos todos aqueles que estão passando por tribulações neste momento, os que enfrentam doenças graves, tratamentos dolorosos, diagnósticos assustadores. Toca com o teu poder curador, ó grande médico, restaura o que está quebrado, cura o que está enfermo, renova o que está desgastado. Que sintam a tua presença de maneira especial neste momento de dor, que saibam que não estão sozinhos. Conforta os familiares que acompanham, dá força aos cuidadores, sabedoria aos médicos. Que em meio à prova a fé seja fortalecida e não enfraquecida. Senhor, cremos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, que ainda fazes milagres, que ainda curas, que ainda restauras. Pedimos cura completa, não apenas física, mas também emocional e espiritual. Que desta prova saiam testemunhos poderosos da tua fidelidade. Senhor Jesus, entregamos a ti todos os casamentos e relacionamentos que estão em crise, os cônjuges que estão pensando em desistir, as famílias que estão à beira do colapso, os relacionamentos que esfriaram. Pai, tu odeias o divórcio, mas amas os divorciados. Pedimos restauração sobrenatural, onde parece não haver mais esperança. Derretes os corações endurecidos, curas as feridas profundas, restauras o amor que parecia morto. Ensina os casais a se perdoarem mutuamente, a recomeçarem quantas vezes for necessário, a lutarem pelo relacionamento ao invés de lutarem um contra o outro. Remove toda influência externa negativa, toda pessoa que está plantando discórdia, toda tentação de infidelidade. Cerca estes relacionamentos com um muro de fogo. Protege-os dos ataques do inimigo. Que o divórcio não seja opção, mas sim a restauração, a cura, o recomeço. Pai Celestial, entregamos nas tuas mãos todos os que estão desempregados e buscando uma oportunidade de trabalho. Tu conheces a angústia de não ter como prover para a família, o peso de depender de outros, a vergonha de não conseguir pagar as contas. Senhor, abre portas de emprego para estas pessoas. Conecta-as com as oportunidades certas. Dá-lhes favor nos processos seletivos. Capacita-as com as habilidades necessárias. Enquanto a porta não se abre, supre todas as necessidades de maneira sobrenatural. Que não falte alimento na mesa, que as contas sejam pagas milagrosamente, que a provisão venha de fontes inesperadas. Guarda o coração destas pessoas do desânimo, da depressão, do sentimento de inutilidade. Lembra-as de que o valor delas não está no trabalho, mas em serem filhos teus, que em breve possam testemunhar da tua fidelidade. Senhor, entregamos a ti todos os que sofrem com vícios e dependências, o alcoolismo que destrói famílias, a dependência química que escraviza, os vícios comportamentais que aprisionam. Pai, tu vieste para libertar os cativos, para proclamar liberdade aos presos. Pedimos libertação completa e definitiva. Quebra as correntes que prendem, destrói as fortalezas que dominam, expulsa todo espírito de vício, dá força para resistir à tentação, coragem para buscar ajuda, humildade para reconhecer a necessidade de tratamento. Coloca na vida destas pessoas mentores que as acompanhem, grupos de apoio que as sustentem, familiares que não desistam delas. Restaura o que o vício destruiu, cura as feridas que levaram ao vício, preenche o vazio com a tua presença, que experimentem a verdadeira liberdade que só tu podes dar. Pai amado, entregamos nas tuas mãos todos os jovens e adolescentes, esta geração que enfrenta pressões que nunca antes existiram, que é bombardeada com informações contraditórias, que está perdida em meio a tantas vozes. Senhor, levanta esta geração para ti. Toca o coração destes jovens, chama-os para um relacionamento genuíno contigo. Usa-os poderosamente para transformar o mundo. Protege-os das drogas, da promiscuidade, da violência, das ideologias destrutivas.
Dá-lhes identidade em ti, propósito na vida, direção para o futuro. Coloca na vida deles líderes piedosos que sejam exemplos a seguir, amigos que os incentivem no caminho certo, que não sejam enganados pelas mentiras do mundo, mas sejam transformados pela renovação das suas mentes. Usa-os como instrumentos teus para alcançar outros jovens que estão perdidos e sem esperança. Senhor Jesus, entregamos a ti todos os idosos e pessoas solitárias. Aqueles que passam dias sem conversar com ninguém, que se sentem esquecidos pela família, que lutam contra a solidão dolorosa. Pai, tu prometes não nos deixar órfãos, estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que estas pessoas sintam a tua companhia de maneira real e palpável. Coloca no coração de familiares e amigos para visitá-las, para ligarem, para demonstrarem cuidado. Levanta pessoas na igreja que tenham o ministério de cuidar dos solitários, que façam visitas regulares, que se tornem família. Senhor, dá aos idosos saúde para desfrutarem dos seus últimos anos, alegria apesar das limitações, paz no coração. Que se sintam valorizados, úteis, amados. Usa-os para aconselhar os mais novos, para intercederem em oração, para transmitirem sabedoria. Pai Celestial, entregamos nas tuas mãos todos os líderes e pastores, aqueles que estão na linha de frente da batalha espiritual, que carregam o peso de cuidar do rebanho, que muitas vezes se sentem sozinhos e incompreendidos. Senhor, fortalece os teus servos, unge-os com poder do alto, capacita-os para a obra do ministério, protege-os dos ataques do inimigo. Guarda os seus casamentos, protege as suas famílias, supre todas as suas necessidades, dá-lhes sabedoria para pastorear, coragem para pregar a verdade, amor genuíno pelas ovelhas, livra-os do orgulho, da ganância, de motivações erradas, que sejam servos fiéis que um dia ouvirão bem, está servo bom e fiel. Levanta mais obreiros para a tua seara, chama mais pessoas para o ministério, capacita-as para a obra, que a tua igreja seja forte, unida, poderosa. Senhor, entregamos a ti todos os que estão presos, seja literalmente em cadeias ou presos por circunstâncias da vida. Os que cometeram erros e pagam por eles, os que foram injustiçados e estão presos sem culpa, os que estão presos à pobreza, à ignorância, à falta de oportunidades. Pai, tu és o Deus que liberta, que abre prisões, que quebra grilhões. Pedimos libertação. Para os que merecem estar presos, traz arrependimento genuíno, transformação real, uma nova chance quando cumprirem a pena. Para os injustiçados, traz à luz a verdade, levanta defensores, faz justiça. Para todos, independente da situação, leva esperança, mostra que ainda há futuro, que a vida não acabou, que mesmo na prisão possam te conhecer, se converterem, se transformarem, que saiam de lá pessoas novas, prontas para recomeçar, decididas a viver de maneira diferente. Pai amado, entregamos nas tuas mãos todos os missionários espalhados pelo mundo, aqueles que deixaram o conforto do lar para levar o evangelho a lugares distantes, que enfrentam culturas diferentes, idiomas desconhecidos, perigos reais. Senhor, protege os teus missionários, guarda-os de doenças tropicais, de animais perigosos, de pessoas hostis. Supre todas as suas necessidades financeiras, provê parceiros que os apoiem, igrejas que os sustentem. Dá-lhes saúde física, emocional e espiritual. Quando sentirem saudade da família, consola-os. Quando enfrentarem oposição, fortalece-os. Quando virem frutos do trabalho, alegra-os. Abre o coração das pessoas para receberem o Evangelho. Derruba fortalezas espirituais que impedem a expansão do teu reino. Planta igrejas onde ainda não há nenhuma. Que em breve todas as nações ouçam sobre ti.
Senhor Jesus, entregamos a Ti todos os que sofrem perseguição por causa da fé. Nossos irmãos em países onde ser cristão pode custar a vida, onde ir à igreja é arriscar-se, onde ter uma Bíblia é crime. Pai, fortalece estes irmãos com coragem sobrenatural, que sejam fiéis até a morte se necessário, sabendo que receberão a coroa da vida. Protege-os das autoridades que os perseguem, esconde-os quando necessário, livra-os quando possível. Supre suas necessidades de maneira miraculosa, provê Bíblias mesmo onde são proibidas, permite que se reúnam mesmo quando é perigoso. Converte os perseguidores assim como converteste Saulo, muda os corações dos governantes, transforma nações inteiras. Que o sangue dos mártires continue sendo semente da igreja. Ajuda-nos a nunca esquecer de orar por estes irmãos que pagam um preço tão alto pela fé. Pai Celestial, entregamos nas Tuas mãos todas as crianças órfãs e abandonadas. Os pequeninos que não têm quem os ame, que dormem com fome, que não conhecem o carinho de uma família. Senhor, Tu és Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Cuida destas crianças de maneira especial. Coloca-as em lares amorosos, levanta famílias dispostas a adotarem, provê abrigos dignos enquanto a família definitiva não chega. Protege-as de abusos, de exploração, de todo o mal. Cura as feridas emocionais do abandono, restaura a capacidade de confiar, dá-lhes esperança no futuro. Que cresçam sabendo que são amadas por Ti, que têm valor, que têm um propósito. Usa as histórias difíceis delas para, no futuro, ajudarem outras crianças na mesma situação. Que nenhuma criança no mundo se sinta sozinha ou sem amor. Senhor, entregamos a Ti todos os profissionais de saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos, todos os que trabalham cuidando dos doentes. Pai, dá-lhes sabedoria para diagnosticarem corretamente, habilidade para tratarem com eficácia, compaixão para cuidarem com amor. Protege-os de doenças contagiosas, de acidentes com materiais perfuro-cortantes, do esgotamento físico e emocional. Renova as forças deles dia após dia, dá-lhes paciência com pacientes difíceis, consola-os quando perdem um paciente. Usa-os como instrumentos Teus de cura, que através das mãos deles o Teu poder fluía. Que sejam não apenas curadores do corpo, mas também testemunhas Tuas, levando esperança e fé aos que sofrem. Abençoa financeiramente estes profissionais, valoriza o trabalho deles, dá-lhes reconhecimento merecido, que encontrem satisfação no que fazem. Pai amado, entregamos nas Tuas mãos todos os que enfrentam processos judiciais, as causas que se arrastam há anos, as injustiças que precisam ser reparadas, os direitos que precisam ser reconhecidos. Senhor, Tu és o juiz justo, aquele que conhece toda a verdade, que não se deixa enganar por aparências. Pedimos que a justiça seja feita. Levanta advogados competentes e honestos, juízes íntegros e sábios, testemunhas verdadeiras, que a verdade venha à luz, que documentos importantes sejam encontrados, que provas decisivas apareçam, acelera os processos que estão parados, destranca as situações que parecem sem solução. Dá paz aos que esperam, paciência aos que se desesperam, fé aos que duvidam. Que ao final possam testemunhar que Tu fizeste justiça, que valeu a pena confiar, que a vitória veio no Teu tempo. Senhor Jesus, entregamos a Ti todos os que perderam entes queridos recentemente. A dor da perda que parece insuportável, o vazio que nada preenche, a saudade que aperta o peito. Pai, Tu conheces a dor da perda, choraste diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitarias. Consola estes corações quebrantados, enxuga as lágrimas, abraça com Teu amor, sustenta nos momentos mais difíceis. Lembra-os
de que a separação é temporária, que um dia haverá reencontro no céu, que a morte não tem a última palavra. Ajuda-os a passarem pelo luto de maneira saudável, nem negando a dor, nem se afogando nela. Coloca pessoas ao redor que os apoiem, que os ouçam, que os acompanhem. Transforma a dor em força para ajudar outros que sofrem perdas, o luto em ministério de consolação. Pai Celestial, entregamos nas tuas mãos todos os que sofrem com doenças mentais. Depressão que rouba a alegria de viver, ansiedade que paralisa, transtornos que confundem a mente. Senhor, tu criaste não apenas o corpo, mas também a mente, e tens poder para curar ambos. Pedimos cura para estas mentes atormentadas. Equilibra a química cerebral, restaura os neurotransmissores, cura as sinapses. Mas também cura as feridas emocionais que contribuem para o problema, as traumas do passado, as mentiras que foram acreditadas. Dá acesso a tratamento adequado, a profissionais competentes, a medicação eficaz quando necessária. Remove o estigma que existe em torno das doenças mentais, ajuda as famílias a compreenderem e apoiarem. Que estas pessoas saibam que não estão loucas, que a doença não define quem elas são, que há esperança de melhora. Senhor, entregamos a Ti todos os professores e educadores, aqueles que têm a nobre missão de formar mentes e caracteres que investem nas futuras gerações. Pai, dá-lhes amor pela profissão mesmo quando não são valorizados, paciência com alunos difíceis, criatividade para ensinar de maneiras que prendam a atenção. Protege-os de violência nas escolas, de desrespeito dos alunos, de cobrança excessiva dos pais. Supre as necessidades financeiras deles, pois muitos não ganham o que merecem. Unge-os para serem não apenas transmissores de conhecimento, mas formadores de caráter, que possam plantar sementes de valores eternos nos corações dos alunos, que sejam exemplos de integridade e dedicação. Abençoa o sistema educacional do nosso país, traz reformas necessárias, melhora as condições de trabalho. Pai amado, entregamos nas tuas mãos todos os que trabalham em segurança pública. Policiais, bombeiros, guardas, todos os que arriscam a vida para proteger os cidadãos. Senhor, protege estes homens e mulheres, guarda-os de balas perdidas, de bandidos armados, de situações de risco, que voltem em segurança para suas famílias ao final de cada plantão. Dá-lhes sabedoria para tomarem decisões rápidas em momentos de crise, discernimento para distinguirem o certo do errado sob pressão. Livra-os da corrupção que contamina as corporações, fortalece-os para resistirem às tentações. Cura os traumas emocionais que acumulam ao lidarem com tanta violência e tragédia. Que sejam instrumentos teus de justiça e proteção, que façam a diferença nas comunidades onde servem. Abençoa suas famílias que vivem com o medo constante. Senhor Jesus, entregamos a Ti todos os que buscam um milagre financeiro urgente. A conta que vence amanhã e não há dinheiro para pagar, o aluguel atrasado que pode levar ao despejo, o remédio necessário que não podem comprar. Pai, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Pedimos provisão sobrenatural agora mesmo, que o dinheiro necessário chegue de maneiras que só Tu podes providenciar. Que credores sejam movidos a estender prazos, que soluções apareçam onde não havia nenhuma. Abre portas de trabalho extra, envia ajuda inesperada, multiplica o pouco que tem, mas também ensina-os a administrarem melhor os recursos, a não se endividarem além da conta, a confiarem em Ti para o futuro. Que este momento de aperto seja transformado em testemunho da Tua fidelidade, que em breve possam contar como Tu intervieste milagrosamente. Pai Celestial, entregamos nas Tuas mãos todos os sonhos que parecem impossíveis de realizar. Os projetos que não saem do papel, as portas que não se abrem, os milagres que ainda não aconteceram. Senhor, nada é impossível para Ti.
O que é impossível aos homens é possível a Deus. Pedimos que faças o impossível acontecer. Abre portas que estão fechadas há anos, ressuscita sonhos que pareciam mortos, realiza milagres que só Tu podes fazer. Mas também dá-nos sabedoria para sabermos quando um sonho não é da Tua vontade, humildade para soltarmos o que precisamos soltar, fé para perseverarmos no que devemos perseverar. Que todos os nossos sonhos estejam alinhados com o Teu propósito para as nossas vidas. Que não busquemos realizações pessoais vazias, mas sim o cumprimento do Teu plano perfeito. Tudo entregamos nas Tuas mãos agora, confiando que Tu farás muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Pai amado, entregamos nas Tuas mãos todos os que enfrentam crises de identidade. Pessoas confusas sobre quem são, qual é o seu propósito, qual é o seu lugar no mundo. Senhor, Tu nos criaste à Tua imagem e semelhança, cada um com um propósito único e especial. Revela a estas pessoas quem elas realmente são em Ti, que encontrem sua identidade, não nas opiniões dos outros, não nas tendências do mundo, mas em serem filhos Teus. Mostra-lhes o propósito para o qual foram criadas, os dons que receberam, o chamado que têm. Liberta-as das expectativas alheias que as aprisionam, das comparações que as diminuem, das mentiras que as confundem. Que descubram que são amadas, valiosas, importantes, que entendam que não precisam ser como ninguém, apenas precisam ser quem Tu as criaste para ser. Dá-lhes coragem para serem autênticas. Senhor Jesus, entregamos a Ti todos os que sofrem com insônia e problemas de sono. As noites em claro, o cansaço acumulado, a mente que não desliga. Pai, Tu deste o sono como presente para restaurarmos o corpo e a mente. Pedimos que estas pessoas possam dormir tranquilamente. Acalma as mentes ansiosas, silencia os pensamentos perturbadores, traz paz aos corações inquietos. Se há causas físicas para a insônia, traz cura. Se são causas emocionais, traz alívio. Se são causas espirituais, traz libertação. Que possam deitar e dormir em paz, pois só Tu as fazes repousar seguras. Que acordem descansadas, renovadas, prontas para enfrentar um novo dia. Ensina-as a entregarem todas as preocupações a Ti antes de dormirem, a confiarem que Tu cuidas de tudo enquanto descansam. Que o sono seja restaurador e reparador. Pai Celestial, entregamos nas Tuas mãos todos os que trabalham em ministérios de ajuda humanitária, os que alimentam os famintos, vestem os nus, abrigam os sem-teto, cuidam dos doentes. Senhor, Tu disseste que quando fazemos isto aos menores dos Teus irmãos, a Ti o fazemos. Abençoa abundantemente estes servos que colocam o amor em ação. Multiplica os recursos que têm, abre portas para parcerias, traz doadores generosos, protege-os física e emocionalmente, pois lidam com situações muito pesadas. Renova as forças deles, guarda-os do esgotamento, dá-lhes alegria no servir. Que vejam frutos do trabalho, que vejam vidas transformadas, que saibam que fazem diferença. Usa-os como Tuas mãos, estendidas aos necessitados, como Teus pés, levando ajuda aos que sofrem. Que através deles, muitos conheçam o Teu amor. Senhor, entregamos a Ti todos os que enfrentam discriminação e preconceito, por causa da cor da pele, da origem, da condição social, da aparência física. Pai, Tu nos criaste diferentes, mas todos igualmente valiosos aos Teus olhos. Pedimos que estas pessoas não internalizem o preconceito que sofrem, que não acreditem nas mentiras que lhes dizem, que saibam seu valor em Ti. Dá-lhes força para enfrentarem a discriminação com dignidade, sabedoria para responderem ou silenciarem no momento certo, coragem para denunciarem quando necessário. Muda o coração dos preconceituosos,
Abre os olhos dos que discriminam, traz arrependimento aos que ferem, levanta defensores que lutem pela igualdade, leis que protejam os discriminados, movimentos que promovam a justiça. Que um dia vivamos num mundo onde todos sejam tratados com respeito e dignidade. Pai amado, entregamos nas tuas mãos todos os que têm medo do futuro. A incerteza sobre o amanhã, a preocupação com o que está por vir, a ansiedade sobre o desconhecido. Senhor, tu conheces o fim desde o princípio, tens todo o futuro nas tuas mãos. Ajuda-nos a confiarmos em ti para o amanhã, assim como confiamos para o hoje. Lembra-nos de que não precisamos entender todo o caminho, apenas precisamos seguir-te passo a passo. Que não nos deixemos paralisar pelo medo do futuro, mas vivamos plenamente o presente que nos deste. Ensina-nos que cada dia tem a sua própria graça, que não precisamos carregar hoje os fardos de amanhã. Dá-nos fé para crermos que o futuro nas tuas mãos é seguro, que tens bons planos para nós, que tudo coopera para o bem dos que te amam. Senhor Jesus, entregamos a ti todos os que lutam contra pensamentos suicidas, a dor tão grande que faz desejar a morte, o desespero que não vê saída, a escuridão que parece sem fim. Pai, pedimos que intervenhas urgentemente nestas vidas. Mostra-lhes que são amadas, que têm valor, que têm um propósito, que a vida delas importa, que fariam falta, que o mundo é melhor com elas aqui. Afasta todo espírito de morte, de suicídio, de autodestruição. Envia anjos para protegerem, pessoas para apoiarem, profissionais para tratarem. Se neste momento alguém que ouve esta oração está pensando em tirar a própria vida, por favor, Senhor, toca neste coração agora. Mostra que há esperança, que a dor não durará para sempre, que amanhã pode ser melhor. Que busquem ajuda, que liguem para alguém, que não desistam. A vida é preciosa demais. Pai Celestial, entregamos nas tuas mãos todos os que enfrentam dificuldades no aprendizado. Crianças com dislexia, jovens com déficit de atenção, adultos que nunca tiveram acesso à educação. Senhor, tu criaste cada mente de maneira única, com formas diferentes de aprender. Ajuda estas pessoas a descobrirem como aprendem melhor, a não se compararem com outros, a valorizarem sua inteligência única. Dá-lhes acesso a recursos adequados, professores pacientes, métodos que funcionem para elas. Remove o estigma e a vergonha, substitui por confiança e determinação. Que as dificuldades de aprendizado não sejam obstáculos intransponíveis, mas desafios superáveis. Mostra-lhes que inteligência tem muitas formas, que todos têm talentos valiosos, que possam desenvolver todo o seu potencial e alcançarem seus objetivos acadêmicos e profissionais. Senhor, entregamos a ti todos os que cuidam de familiares doentes ou dependentes, os que abdicaram da própria vida para cuidarem de pais idosos, cônjuges acamados, filhos especiais. Pai, tu vês o sacrifício destes cuidadores. Fortalece-os física, emocional e espiritualmente. Dá-lhes paciência infinita, amor inesgotável, força sobrenatural. Provê momentos de descanso, pessoas que os ajudem, recursos necessários para o cuidado. Guarda-os do esgotamento, da depressão, do ressentimento. Lembra-os de que, ao cuidarem destes entes queridos, estão fazendo uma obra preciosa aos teus olhos. Que sintam a tua presença nos momentos mais difíceis, que experimentem a tua graça sendo suficiente dia após dia. Abençoa-os abundantemente, recompensa o sacrifício deles, honra a dedicação. Que um dia ouçam: bem está servo bom e fiel. Pai amado, entregamos nas tuas mãos todos os que sonham em ter filhos, mas enfrentam infertilidade. A dor de cada mês que passa sem a gravidez esperada, os tratamentos caros e frustrantes, as perguntas insensíveis das pessoas. Senhor, tu és o que abre e fecha as madres, o que concede filhos como herança.
pedimos o milagre da concepção para estes casais. Abre as madres estéreis, assim como abriste de Sara, de Raquel, de Ana. Faz com que os tratamentos de fertilidade sejam bem-sucedidos, que as adoções se concretizem, que de alguma forma o sonho se realize. Enquanto esperam, consola os corações, sustenta a esperança, guarda-os da amargura. Se o plano for diferente do que esperam, dá-lhes graça para aceitarem, paz para seguirem em frente. Mas cremos que Tu és o Deus do impossível, que ainda fazes milagres. Senhor Jesus, entregamos a Ti todos os que trabalham em profissões perigosas, mineiros, pescadores em alto mar, trabalhadores em altura, operadores de máquinas pesadas. Pai, protege estes trabalhadores que arriscam a vida para sustentarem suas famílias. Guarda-os de acidentes, de quedas, de máquinas defeituosas. Que todos os equipamentos de segurança funcionem perfeitamente, que as normas sejam seguidas rigorosamente, que os empregadores valorizem a vida acima do lucro. Dá-lhes atenção redobrada, reflexos rápidos, discernimento para perceberem perigos. Que voltem em segurança para suas casas ao final de cada jornada. Abençoa financeiramente estes trabalhadores que ganhem o suficiente para não precisarem trabalhar em condições inseguras, que sejam valorizados e respeitados pelo trabalho árduo que fazem. Pai Celestial, entregamos nas Tuas mãos todos os que enfrentam processos de imigração, os que deixaram tudo para trás, buscando uma vida melhor, que enfrentam barreiras linguísticas, culturais, burocráticas. Senhor, Tu conheces a dor de estar longe de casa, de ser estrangeiro em terra alheia. Acompanha estas pessoas em cada passo da jornada. Facilita os processos, abre portas que parecem fechadas, dá favor diante das autoridades. Protege-os de exploração, de xenofobia, de injustiças. Ajuda-os a se adaptarem à nova cultura, sem perderem sua identidade, a aprenderem o novo idioma, a encontrarem emprego digno. Conecta-os com comunidades acolhedoras, igrejas que os recebam como família. Consola a saudade da terra natal, das pessoas queridas que ficaram. Que um dia possam olhar para trás e verem que valeu a pena, que Tu estavas com eles o tempo todo. Senhor, entregamos a Ti todos os que sofrem com problemas de autoestima, os que não se sentem suficientemente bonitos, inteligentes, capazes. Pai, Tu nos criaste de maneira assombrosa e maravilhosa, cada um único e especial. Ajuda estas pessoas a se verem como Tu as vês. Remove as mentiras que acreditaram sobre si mesmas, as comparações destrutivas, os padrões impossíveis que tentam alcançar. Que encontrem seu valor não na aparência, não nas conquistas, mas em serem filhos Teus. Cura as feridas de rejeição do passado, as palavras duras que marcaram, os traumas que deixaram cicatrizes. Que possam se olhar no espelho e verem alguém amado por Ti, criado com propósito, cheio de potencial. Dá-lhes confiança saudável, não arrogância, mas consciência do próprio valor. Que brilhem com a luz que Tu colocaste dentro delas. Pai amado, entregamos nas Tuas mãos todos os que lutam contra a pornografia e a impureza sexual. O vício que escraviza, a culpa que consome, a vergonha que isola. Senhor, Tu vieste para libertar os cativos. Pedimos libertação completa desta prisão. Quebra as correntes do vício, destrói os padrões de pensamento impuro, renova a mente. Dá força para resistir à tentação, coragem para buscar ajuda, humildade para prestar contas. Coloca na vida destas pessoas mentores que as acompanhem, grupos de apoio que as sustentem. Protege os casamentos afetados por este pecado, restaura a intimidade, reconstrói a confiança, cura a visão distorcida da sexualidade, ensina o plano original que Tu tens. Que experimentem a verdadeira liberdade e pureza que só Tu podes dar. Remove toda a culpa quando há arrependimento genuíno. Senhor Jesus,
Entregamos a Ti todos os que enfrentam o luto de sonhos não realizados. O casamento que não aconteceu, a carreira que não decolou, os filhos que não vieram, os planos que não se concretizaram. Pai, às vezes, a dor de um sonho frustrado é tão grande quanto a dor de uma perda real. Consola estes corações que precisam fazer o luto do que poderia ter sido, mas não foi. Ajuda-os a soltarem o que precisa ser solto, a aceitarem o que não pode ser mudado, a seguirem em frente sem amargura. Mas também mostra-lhes que Tu tens planos ainda melhores, sonhos ainda maiores, propósitos ainda mais profundos. Que o fim de um sonho não seja o fim da esperança. Dá-lhes novos sonhos alinhados com a Tua vontade, nova visão para o futuro, nova motivação para viver. Pai Celestial, entregamos nas Tuas mãos todos os que trabalham em missões de resgate e salvamento. Bombeiros que entram em prédios em chamas, salva-vidas que se arriscam em mares revoltos, equipes que buscam desaparecidos. Senhor, protege estes heróis que colocam a vida dos outros acima da própria. Guarda-os em cada missão perigosa, dá-lhes sabedoria para tomarem decisões rápidas, força para realizarem resgates difíceis. Que sejam bem-sucedidos em salvar vidas, que cheguem a tempo, que encontrem os desaparecidos. Abençoa suas famílias que vivem com o medo constante, que oram por proteção, que esperam ansiosas o retorno. Dá-lhes equipamentos adequados, treinamento suficiente, recursos necessários, que sejam honrados e valorizados pelo trabalho extraordinário que fazem. Usa-os como instrumentos Teus para salvar vidas preciosas. Senhor, entregamos a Ti todos os que precisam tomar decisões difíceis hoje. Escolhas que mudarão o rumo da vida, que afetarão outras pessoas, que não podem ser desfeitas. Pai, pedimos sabedoria sobrenatural. Fala claramente aos corações, mostra o caminho certo, dá paz na decisão correta. Que não se deixem guiar apenas pela lógica fria ou pela emoção volátil, mas principalmente pela Tua direção. Abre os olhos espirituais para verem além do óbvio, os ouvidos para ouvirem a Tua voz, o coração para sentirem a Tua paz. Se precisarem de conselho, conecta-os com conselheiros sábios e piedosos. Se precisarem de tempo, dá-lhes paciência para esperarem. Se precisarem agir rápido, dá-lhes coragem para decidirem. Que ao final do dia possam deitar sabendo que fizeram a escolha certa, que Te buscaram, que confiaram em Ti, e mesmo se errarem, usa até os erros para o bem. Pai amado, agradecemos por este tempo de oração, por podermos entregar tudo nas Tuas mãos. Obrigado, porque Tu sempre nos ouves, porque Te importas com cada detalhe das nossas vidas, porque nunca nos abandonas. Que possamos viver este dia inteiro conscientes da Tua presença, gratos pela Tua provisão, confiantes no Teu cuidado. Que cada pessoa que ouviu esta oração sinta que Tu estás cuidando de tudo, que nada escapa ao Teu controle, que tudo está nas Tuas mãos. Que este seja um dia de paz, de alegria, de vitórias, que ao anoitecer possamos olhar para trás e vermos as Tuas digitais em cada acontecimento. Oramos e entregamos tudo em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, não guarde só para ti. Compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus cuida de tudo. Escreve amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Que Ele te guarde na saída e na entrada, hoje e para sempre. Vai em paz, filho amado, filha amada, sabendo que Deus está cuidando de tudo na tua vida.